Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadoras del hogar de São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. No programa dessa semana, nós recebemos Shirlene dos Santos, que é do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Paraíba. A Shirlene também é diretora-presidenta da Associação dos Trabalhadores de Campina Grande, diretora do Sindicato Estadual dos Empregados Domésticos do Estado da Paraíba, secretária de formação do CNTD e militante do Movimento Social das Mulheres também na Paraíba. Seja bem-vinda, Shirlene, ao nosso programa. Olá, boa noite, muito obrigada, né? Obrigada aí pelo convite, às companheiras do Sindicato aí de São Paulo, a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Migrante, e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando um pouco sobre a nossa luta, sobre a nossa história, a luta das trabalhadoras domésticas no nosso país, né? Em todos os estados. Aqui vou falar um pouquinho do meu, da Paraíba, na cidade de Campina Grande. E a gente também recebe Ana Patrícia Sampaio de Almeida, que é cientista social, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente secretária executiva da plataforma Mercosul Social e Solidária, e também ela colabora desde 2006 com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Paraíba. Seja bem-vinda, Ana Patrícia, ao nosso programa. Um prazer tê-la aqui. Olá, um prazer para mim também estar com vocês nesse programa Trabalhadoras Domésticas em Ação, através da Rádio Migrantes. Então, a gente fica contente de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo temas que são certamente de interesse das trabalhadoras domésticas de nosso país, especialmente das trabalhadoras domésticas que já acompanham o programa, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, eu acho que para começar o nosso programa, eu gostaria de pedir para a Ana Patrícia para contar um pouco da sua trajetória, né? Como que até chegar no sindicato, né? Como que se estabelece essa relação sua de parceria com as trabalhadoras domésticas da Paraíba, né? Então, eu sou assessora técnica de uma organização não governamental, uma ONG chamada Centro de Ação Cultural. É uma organização que está completando agora 35 anos de atuação, surge justamente no momento de redemocratização do nosso país e com a proposta de assessorar organizações sociais de base, especialmente associações e sindicatos urbanos e rurais, né? E aí, durante essa sua trajetória de intervenção nos espaços, nós tivemos uma interação com a Associação das Trabalhadoras Domésticas aqui de Campina Grande, do município de Campina Grande, aqui na Paraíba. Desde a sua constituição, a associação ela é anterior à constituição do Sentrac, né? Ela é de 1980, e o Sentrac surge em 86, se institucionaliza no ano seguinte, 87. Então, desde o surgimento do Sentrac, existe uma interação com a Organização das Trabalhadoras Domésticas aqui do município, e mais especificamente no ano de 2006, né, nós fomos procuradas por duas pessoas referentes da Igreja Católica aqui do município, solicitando apoio nosso para que a gente pudesse ajudar na revitalização da associação, que estava passando por um processo de esmorecimento, né? Suas lideranças já estavam envelhecidas, lideranças históricas, como a dona Anaísa, já falecida. Então, nós, a partir dessa solicitação, nós formulamos um pequeno projeto, e esse projeto foi o pontapé, né, para a revitalização dessa organização. Era um projeto que visava levar informações sobre direitos das trabalhadoras domésticas
para os espaços onde a gente entendia que tinha aí a confluência dessas trabalhadoras, especialmente as escolas noturnas do nosso município, e também uma proposta de formação para qualificar o seu trabalho, né? O trabalho mesmo em si, para, inclusive, facilitar as negociações de valores de trabalho, porque é um trabalho que, à época, inclusive, mais do que agora, né? Obviamente, era muito subvalorizado, subremunerado. Então, a ideia era levar informações para essas trabalhadoras, para elas conhecerem que existia e existe organizações que lutam pelos direitos das trabalhadoras, no caso a associação, à época, e que elas poderiam, através da associação, acessar direitos não só trabalhistas, mas também conhecer seus direitos sociais enquanto mulheres. Então, o trabalho começou, se intensificou a partir daí, de 2006. E, desde então, nós acompanhamos, né, a trajetória dessas mulheres, e, inclusive, nós conhecemos a Shirlene numa dessas escolas noturnas, né? Ela conheceu o nosso trabalho e se aproximou da associação, e aí ela pode contar também, né, a versão dela dessa história. E, bom, desde então a gente tem buscado assessorar a organização, não só da associação, mas também do sindicato, né? Inclusive, houve um trabalho intenso aqui em Campina Grande para constituir um sindicato aqui do município, depois num trabalho de aprofundamento, de aproximação com outros sindicatos do estado, né, da capital, João Pessoa, e de outros sindicatos daqui da nossa região, né, do Nordeste, dos 9 estados. A gente amadureceu a ideia junto com elas, de que era preciso fortalecer o sindicato estadual, e aí fizemos esse trabalho. Então, nossa trajetória enquanto instituição e a minha pessoalmente é de assessorar, né, política e tecnicamente. Quando a gente fala política e tecnicamente, é no sentido de oferecer as informações formais, né, oferecer especialmente quais são os canais de diálogo que as trabalhadoras têm especialmente com o Ministério Público do Trabalho, com o INSS, e também levar informações para elas, para que elas pudessem estar nos espaços de decisão, não só esses ligados diretamente à categoria, mas outros espaços que pudessem lhes propiciar empoderamento, como os conselhos temáticos, especialmente o Conselho da Mulher, Conselho da Saúde, e os outros que fossem do interesse, né, dessas trabalhadoras. Então, um resumo, a nossa história é um pouco isso, né? E a gente tem acompanhado a luta dessas trabalhadoras, né, essa luta que é nacional e que ela é regional também e internacional, e temos oferecido o nosso suporte, né? Até onde a gente consegue, a gente oferece o nosso suporte, que é técnico, que é político também, e aí elas aproveitam o que elas entendem que é necessário, e a gente segue junto nessa trajetória aí, que já tem uma quase duas. Eu acho que essa história, né, que a Ana Patrícia traz, ela, de certa forma, ela mostra a importância de trabalhar em parceria, né, que eu acho que é algo que os sindicatos do Brasil todo. O teu microfone está desligado. Perdão. Eu acho que essa questão do trabalho em parceria é importante para todos os sindicatos e todos eles tentam manter, né, e diversificar, porque o trabalho, a categoria, né, precisa dessas parcerias, né? Então, essa parceria do sindicato, né, da Paraíba com o Centro de Ação Cultural, acho que é um desses bons exemplos, né, de como que pode gerar bons frutos. E um ponto, na verdade, alguns pontos que eu achei interessante. Primeiro, é dessa questão das novas lideranças, né? Que eu acho que é algo que acho que a Shirlene também pode falar sobre isso também,
mas que volta e meia a gente sempre escuta nos eventos, né, seja da Fenatrade ou os outros sindicatos, a necessidade de sempre estar trazendo pessoas novas, de estar fortalecendo a base, trazendo as novas gerações de trabalhadoras domésticas para dentro do sindicato e para dar uma nova vida, né? Reavivar o trabalho, né? Eu acho que isso é uma questão bem importante, né? Sim, seguramente. Eu acho que Chilene é o exemplo disso, né? Quando nos buscaram, né, eram pessoas que eram referentes, né, dentro da Igreja Católica, que também foi uma parceria muito importante para a organização das trabalhadoras domésticas aqui do município, que eu acho que tem a ver também com muitas histórias, é muito similar, né, essa história da organização das trabalhadoras domésticas no nosso país, e segmentos preocupados com a emancipação social da Igreja Católica apoiaram organizações de trabalhadoras domésticas em todo o país, e aqui não foi diferente. Então, quando nos buscaram, era justamente nisso, olha, as lideranças que nós formamos lá nos anos 60, elas estão envelhecidas, e a gente está preocupado e quer que essa organização ela não esmoreça, né? E ela não morra junto com suas lideranças, que é um processo natural, né? As pessoas envelhecem. Então, houve essa preocupação e nós acolhemos essa preocupação, né? E montamos essa estratégia, né? De ir para os espaços onde a gente sabia que tinha aí uma convergência de trabalhadoras jovens, né? Que estavam inseridas no mercado de trabalho como trabalhadoras domésticas, mas que desconheciam a existência da associação e do sindicato. E a intenção foi justamente essa, né? De buscá-las e informá-las de que existe uma organização que luta pela emancipação da categoria, pela equiparação de direitos da categoria com as demais, e que elas precisavam conhecer isso. E aí a gente teve a grata felicidade de ter aí a Shirlene e outras, né, trabalhadoras que participaram das atividades formativas e se aproximaram da associação e hoje estão liderando, né, essas organizações. Então, eu acho que nada mais justo do que chamar a Shirlene para contar um pouco de como você viu esse processo todo, Shirlene, de aproximação, de conhecimento da associação, né? E hoje ter essa liderança, que hoje, no começo do programa, eu falei várias coisas, né? Que é presidenta da associação, diretora do sindicato, FENATRAD, CNTD. Então, eu acho que, com certeza, é um exemplo de muito sucesso, né? Dessa formação que gera uma liderança como a Shirlene. Então, Shirlene, por favor, nos conte um pouco como é que foi isso. Ai, obrigada, né? Obrigada e mais uma vez boa noite, né? A todas e todos os ouvintes, né, da Rádio Migrante, trabalhadoras domésticas em ação aí mesmo, as companheiras do município de São Paulo. E esclarecer assim um pouco sobre isso para mim é gratificante, né? Saber que não tinha o conhecimento da luta, eu não sabia o que significava a luta, a palavra militante, ou ser alguma representante de algum espaço, de algum grupo, eu não tinha o conhecimento nem dos meus direitos. Imagine dessas coisas que a gente, hoje, depois que entra, a gente sabe a importância, né? Como bem foi colocado aí, Patrícia, né? O Centrac é uma referência muito grande, né? Para mim, para aqui, para a Associação das Trabalhadoras Domésticas, na questão do apoio, da parceria, né? Que vai além do que a gente imagina, né? Depois que a gente está de dentro, é que a gente vê o apoio e a parceria que o Centrac tem com a gente. Eu estava estudando na época, quando recebi o convite, né, de uma pessoa lá do Centrac, Madalena foi fazer um convite ao pessoal para estar, as trabalhadoras lá, diaristas, para estar conhecendo a associação e fazer cursos, né? Tinha curso de culinária e curso de cuidadora, foi.
E então e falou que lá ia falar sobre a questão dos nossos direitos. E quando eu cheguei lá, eu participei do curso, terminou o curso, e ficavam ligando para participar de outros, e tinha uma reunião, e ligavam de novo, e eu dizia, gente, vão ligar direto. E daí eu dei continuidade a estar participando das reuniões, né? Onde fiz a filiação, e com 2 anos que eu estava participando das reuniões, das atividades, e a associação participava, né? O Centrac participava de e participa de muitas reuniões, de muitas atividades, e tudo eles colocavam a associação. Aí eu dizia, mas o que a gente vai fazer ali? Isso não tem nada a ver com as trabalhadoras domésticas. Ali tem um bocado de gente que não é trabalhadora doméstica. Aí sempre elas me diziam, ah, tem sim, porque olha, onde tem qualquer tema que se for trabalhar aqui dentro da cidade, a trabalhadora doméstica está de dentro. Então, se for falar de transporte, vocês têm que estar lá. Se for falar de saúde, vocês têm que estar lá. Se for falar sobre a violência, vocês vão ter que estar lá. Se for falar das mulheres, das crianças, todas as pautas vocês têm que estar lá. Então, eles eram convidados e eles convidavam a gente. Então, o convite era para eles e eles convidavam a gente. Então, aí eu fui me inserindo nessas reuniões, nessas atividades, e comecei a participar de outras reuniões, como o Conselho da Mulher, que tinha reuniões, conferência, até chegar ao ponto também de ser conselheira, representando a Associação das Trabalhadoras Domésticas aqui de Campina Grande. E quando fala na questão é, de novas lideranças, eu me vejo hoje uma liderança, né? Hoje eu me vejo uma liderança, mas eu nunca achei que eu chegaria aonde eu cheguei, né? Eu nunca me imaginei, porque eu sempre disse a Patrícia do medo que eu tinha das coisas. Quando chega alguma coisa, eu peço ajuda, eu digo, Patrícia, tenho medo disso aqui, não vai dar certo não, não consigo não. E ela, não, dá certo sim, não se preocupe, não, a gente está por aqui. E o Centrac sempre esteve presente é, na história, na luta da associação, né? Mas sempre quem decidia e quem decide somos nós, né? A gente pede o apoio do Centrac, a gente pede a ajuda, e eles faz a orientação, dá aquela assessoria que eu acho que muitos poderiam ter até inveja, mas sempre quem decide é a gente, né? A gente sempre quem dá o veredito final, né? Porque sempre eu me lembro disso que a Patrícia diz, né? E eles sempre estão para dar apoio a gente, mas uma coisa que eles querem é que a gente tenha autonomia nas decisões, em tudo que a gente for fazer, eles sempre querem autonomia. E quando ela disse isso, aí foi que eu fiquei mais nervosa ainda, porque eu disse, mas vocês vão abandonar a gente agora? Aí ela disse, não, ninguém está dizendo que vai abandonar, a gente está dizendo que não vai fazer mais isso, porque você já sabe, não vai fazer mais aquilo. Então, porque a gente dependia totalmente. A gente, eu digo eu também, que eu não sabia. Eu não sabia fazer uma reunião, coordenar uma reunião, as coisas simples que a gente vê hoje, né? Eu não imaginava de que eu estaria fazendo. Então, por isso a importância de novas lideranças, porque a gente sabe que quando você entra num movimento, numa associação, num grupo, a demanda cada vez cresce. Quando você pensa que terminou, que concluiu aquela, a cada reunião que você vai tem uma demanda diferente. E eu tenho um ditadozinho, né, que se diz, quanto mais dado, mais é cobrado. Então, quanto mais a gente recebe aquilo ali, mais a gente é cobrado de responsabilidade. E eu sei, eu vejo hoje a importância, né, e o quanto eu sou importante, né, como mulher, como mãe, como uma trabalhadora doméstica, como uma pessoa de direitos humanos. E essas coisas, para mim, são fundamentais, né? A partir do momento que eu comecei a participar das formações que o Centrac oferecia, e eles sempre abriam vagas para a gente, incluindo as trabalhadoras domésticas, em todas as pautas que eles trabalhavam, que eles estavam ali se fazendo,
a gente estava de dentro, né? E eu vejo o quanto é importante você ter uma parceria, você ter parceiros, né? Nessa relação. Mas a gente tem que lembrar que, além dos parceiros, a gente tem muitas que têm dificuldade. E muitas companheiras estão envelhecendo realmente. E a gente sabe que muitas que já se foram, deixaram seu legado, e a gente porque sabe que para poder a gente chegar, eu digo na minha pessoa até a PEC das domésticas, de 2012, né, com a emenda constitucional de 2013, quantas perderam a vida, quantas lutaram, né, e lutam para que chegasse até aquele período da PEC. E eu me sinto honrosa, né, prazerosa, eu me sinto uma pessoa muito feliz é, em ter participado desse processo da PEC, até chegar a esse momento, né, em saber que eu também fui fruto, eu sou fruto da luta das trabalhadoras domésticas, porque eu sei que o que eu passei hoje não foi a tortura que as outras companheiras passaram, como Laudelina, como Nila, como Lenira, como é, Regina Simeão, entre outras companheiras, como também a Naijane, que é do Rio de Janeiro, Creuza, que é nossa presidenta de honra da FENATRAB, pessoas que, umas que se foram e outras que ainda estão na luta, mesmo com a idade que têm, mas não perderam a força, não perderam a fé, e somos resistentes nesse processo, né? Para mim é muito gratificante saber que, além daqui a nível nacional, eu passo a participar, a integrar a luta das trabalhadoras domésticas a nível internacional também, né? Isso, para mim, também foi muito gratificante, mesmo que quando foi minha primeira viagem para fora, eu quase morria do coração, mas está ali o Centrac de novo, ajudando na questão de traduzir o documento, de me explicar o que era, qualquer coisa que eu precisasse, com telefone. Então, é um suporte muito grande que a Associação das Trabalhadoras Domésticas tem, mas sempre como uma coisa afirmativa, positiva. É, nós precisamos dessa autonomia. E o Centrac sempre frisa com essa autonomia para que a gente tenha autonomia, porque ela diz: não adianta a gente falar de vocês. Quem tem que falar de vocês são vocês, porque a gente não sabe o que é que vocês passam. Já é vocês que contam a gente. Então, se é vocês contar a gente, conta para quem você vai estar participando. E isso, para mim, é muito gratificante, saber que a gente nem está só, mas também a gente tem o espaço de fala. E são através desses espaços de fala, dessas oportunidades que a gente consegue, seja com os parceiros, seja com os representantes, seja com outros movimentos, seja onde for, na Câmara, no Senado, onde for, onde tiver espaço. Se você der uma oportunidade para nós, trabalhadoras domésticas, a gente pode sim ir além, né? Porque a gente não tem como é que se diz? O canudo, né? A gente não tem a formação acadêmica, né? Como a gente sabe. Mas a gente sabe que tem muitos acadêmicos que têm a sensibilidade e o conhecimento da luta, do movimento também. Mas nós somos, sim, é, academicamente, na prática, a gente somos formadas no doutorado, mestrado, graduado, bacharelado, que é adiado aí a gente tem na experiência e na vivência, né? Porque, como diz Creuza, nada para nós sem nós. Então, a gente está aí nessa luta, nessa força, e sendo resistente aí a muitas desumanidades que acontecem dentro da nossa luta, da luta das trabalhadoras domésticas, não só aqui em Campina Grande, mas também em todos os sindicatos que são filiados à FENATRAD, e até os que a gente sabe que não são filiados também passam por momentos ruins. Falei demais.